este barulho é sinal de vida, diversidade na Igreja de Cristo e glória a Deus por isso também. Entretanto, vou pedir aos irmãos que possam ir abrindo as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 2. O primeiro livro de Pedro, capítulo 2, e vamos estar a estudar esta manhã do versículo 1 até ao versículo 10. Do versículo 1 até ao 1 Pedro 2, do versículo 1 até ao versículo 10. Esta manhã vamos ter um detox, digamos assim, uma desintoxicação, não é? Uma pausa na carta de 1 João. E vamos estudar então 1 Pedro capítulo 2. É realmente interessante, se nós olharmos à nossa volta, aí mesmo de onde tu estás, se tu olhares à tua volta, se olharmos uns para os outros, nós podemos ver caras diferentes, nacionalidades diferentes, nações diferentes, mas questiona-te a ti mesmo. Porquê é que todos nós, hoje, a um domingo de manhã, estamos aqui sentados, a cantar, a louvar ao nosso Deus, a entoar músicas de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro? Porquê é que estamos aqui? O que é que estamos a fazer aqui? O que é que nos une? O que é que nos traz aqui? E a realidade é que para o mundo em que nós vivemos, nós somos catalogados como loucos. Isto que estamos a fazer aqui não é normal. Não é comum. Não somos a maioria. Nem nunca seremos enquanto vivemos aqui na Terra. Mas aquilo que nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ver que aquilo que nós fazemos aqui, em primeiro lugar, não começou em nós. Isto que nós vemos aqui, isto que nós fazemos aqui, o Espírito Santo de Deus a falar aos nossos corações por meio da palavra cantada, por meio da palavra lida, por meio da palavra pregada, isto não vem de nós. Isto não é para nós, mas é inteiramente pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então esta manhã, através desta passagem, nós vamos ver a palavra de Deus. Vamos ver três coisas, na verdade. Vamos ver, em primeiro lugar, a palavra de Deus como instrumento de santificação. Em segundo lugar, vamos ver a centralidade de Cristo na vida da igreja. E por último, nós vamos ver os benefícios de pertencer ao povo de Deus. Vamos colocar-nos de pé e vamos ler então 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar e pedir a ajuda do Senhor para nos dar clareza
discernimento e entendimento para nós ouvirmos e obedecermos à sua santa palavra. Pai, agradecemos-te pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela que produz vida em nós, vida no teu povo. Ajuda-nos esta manhã, Senhor, a sermos moldados, sermos aperfeiçoados pela tua palavra. Cumpre os teus propósitos por meio dela em cada coração, Senhor. Produz salvação naqueles que for para produzir salvação. Produz endurecimento, Senhor, porque a tua palavra tem esse objetivo também. Mas oramos, Pai, por salvação. Oramos por crescimento. Oramos por vida, que sabemos que só a tua palavra nos pode conceder. Guia o teu servo, Senhor, guia-me a mim, por meio do teu Santo Espírito, Senhor, para anunciar a tua palavra com fidelidade. E sabemos, Pai, que todo o resultado da pregação da tua palavra, ele é realmente por ti e para ti, Senhor. Abençoa e guia o teu povo esta manhã por meio da tua palavra. E que sejamos alimentados e que desfrutemos, Pai, da tua palavra e da tua voz esta manhã para cada um de nós. É isso que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Dar-vos um breve contexto deste livro. Este livro, 1 Pedro, como é óbvio, como o próprio nome indica, ele foi escrito pelo apóstolo Pedro. Ele foi escrito, se nós virarmos a página e olharmos para o primeiro capítulo do primeiro livro de Pedro, nós vemos que ele foi escrito pelo apóstolo Pedro, sim, mas que ele foi escrito com um destinatário específico. Este livro foi escrito para cristãos dispersos que estavam a sofrer perseguição naquele tempo. Então havia cristãos, muitos deles até judeus, que eles, por causa da perseguição, estavam a ser espalhados por várias regiões daquela zona. E nós podemos ver isso no capítulo 1, versículo 1. Aos eleitos, ou seja, cristãos, aqueles que tinham sido eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então vemos que esta carta está a ser destinada a cristãos que estavam a ser perseguidos e por conta disso eles estavam a espalhar-se por várias zonas, várias regiões daquela área. E estes primeiros versículos, todo o capítulo 1, vai ser fundamental para nós entendermos o contexto do livro e a nossa passagem de hoje. Fazendo um breve resumo, aquilo que nós vemos no versículo 3, estamos a falar do capítulo 1. Nós vemos no capítulo, nos primeiros 3 versículos, que fala ali da eleição. Este é um termo, às vezes, que para muitos nos faz confusão. Olhamos para este termo como um bicho raro, não é? Somos eleitos. Como assim fomos eleitos por Deus? Mas a verdade é que a eleição é uma doutrina bíblica. É uma doutrina que está nas Escrituras. E é uma realidade, e nós vemos isso ao longo de toda a Escritura. Vemos isto em Efésios, vemos em 1 Pedro, que Deus escolheu para si, desde antes da fundação do mundo, um povo. Para Ele mesmo. Para manifestar quem Ele é. Para refletir a sua glória às nações. Isto não deve ser surpresa para nenhum de nós aqui presentes. Então nós vemos que aqui nos primeiros versículos que fala da eleição. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, não é? Em santificação do Espírito. Então vemos que Deus escolheu para si um povo. Mas o fluxo do autor continua e vemos aqui no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos quê? Nos regenerou para uma viva esperança. Então reparem, fomos eleitos, aqueles que amam a Deus, os cristãos foram eleitos desde antes da fundação do mundo, e eles, por meio da obra de Jesus Cristo, eles foram regenerados para uma viva esperança. Só há esperança em Jesus Cristo e não em nenhum outro. Mas depois continua. Se nós fomos eleitos, se nós, por meio da obra de Cristo, somos regenerados, ou seja, nos é dada uma nova vida, somos completamente transformados, somos transformados com um objetivo. Para sermos santos. Não é? Este processo, então, que inicia no momento da nossa salvação, é o processo de santificação. E nós vemos este fluxo também aqui no capítulo 1. E depois, como é óbvio, o autor do primeiro livro de Pedro, ele aponta também para o fim da nossa salvação, que é a glorificação, que é a eternidade com Cristo Jesus. Então nós vemos estes 4 aspectos claramente definidos, identificados no capítulo 1. Eleição, regeneração, santificação
e depois a glorificação, que é o momento onde nós estaremos, nós, aqueles que amam a Jesus Cristo, aqueles que creem nele, estarão com ele para todo o sempre. Então, recapitulando, nós esta manhã vamos ver a palavra de Deus como instrumento de santificação, dos versículos 1 a 3 do capítulo 2. Vamos ver a centralidade de Cristo na vida da igreja, dos versículos 4 até ao versículo 8. E por último, vamos ver os benefícios de pertencer ao povo de Deus, nos versículos 9 e versículo 10. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus como instrumento de santificação. Reparem o que diz o primeiro versículo do capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências. Este portanto que aparece aqui, nós temos que aprender a olhar para as Escrituras e a ler a Bíblia com muita atenção. Então, às vezes, o texto bíblico apresenta-nos certas palavras-chave, palavras específicas, que elas não estão lá à toa. Não estão lá por acaso. Então, este portanto que aparece aqui, diz despojando-vos, portanto, ele é muito importante. Porque tudo aquilo que nós vamos ler nestes 4 versículos do capítulo 2, ele está a colocar tudo isto como consequência do que ele disse anteriormente. Vamos virar a página e ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Que diz o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o que é que o apóstolo Pedro está a dizer a estes irmãos, a estes cristãos? Ele está a dizer, reparem, vocês foram salvos e regenerados para uma viva esperança. Vocês tornaram-se, por meio de Cristo, filhos da obediência, como nós podemos ver no versículo 14 do capítulo 1. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Versículo 19. Vocês foram regenerados através de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, no versículo 23. Então a realidade é que o cristão, ele já experimentou o poder salvador e regenerador da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. É o meio pelo qual Deus produz vida em nós. É o meio pelo qual Deus produz fé em cada um de nós. A palavra de Deus, como diz o versículo 23, ela vive e é permanente. Ela salva. A palavra de Deus salva. Mas a palavra de Deus também santifica. Ela é o meio pelo qual Deus nos aperfeiçoa, Deus nos molda à imagem de Jesus Cristo. O que é que diz João 17:17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, este portanto que aparece aqui é muito importante. E então, com base nisto, nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus, para que nós sejamos mais santos, mais maturos, mais parecidos com Jesus Cristo. É esse o objetivo da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas este processo de nós nos deleitarmos na palavra de Deus, ele implica uma renúncia. Implica uma negação do nosso próprio eu. E nós vimos isso no versículo 1 do capítulo 2. Despojando-vos, portanto, e a palavra de Deus, ela traz muitas vezes esta ideia de nós nos despojarmos de algumas coisas e nos revestirmos de outras. Nós temos que entender que nós não somos neutros. Nenhum de nós é neutro. Ou tu amas a Deus, ou tu serves a Satanás. Não há meio termo. Não há neutralidade nos nossos corações. Ou o teu coração está cheio de um amor pelo mundo, ou ele está cheio de um amor por Deus. Mas a realidade é que todos nós temos coisas, pecados, hábitos, muitas vezes enraizados em nós, porque nós temos pecado em nós, somos pecadores, iremos lutar com o pecado até ao último dia das nossas vidas. É esta a realidade na qual nós estamos neste mundo. Mas o que a Bíblia nos chama a fazer é despojar-nos, abandonarmos alguns hábitos pecaminosos que nós normalmente temos. Esta palavra despojando, ela indica uma ação contínua, na qual nós devemos lançar fora
arrependermos-nos, abandonar certos hábitos pelo poder da palavra de Deus em nós. Mas que hábitos são esses? Vamos ler o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade. Esta palavra maldade, ela é uma palavra mais genérica, não é? Para ela está a referir-se a toda e qualquer forma ou aparência de mal, ok? De maldade, seja ela qual for. E, portanto, o apóstolo Pedro coloca esta palavra aqui genérica e ele depois vai como que ampliando ou especificando várias coisas, vários hábitos dos quais nós devemos abandonar. Então, de toda a maldade, a segunda palavra que aparece no versículo 1 é dolo. Dolo é a mesma palavra para engano. Aliás, a palavra que aparece aqui no grego, no original, ela está relacionada à ideia de um isco ou de um anzol. E nós sabemos o que é que acontece na pesca, não é? O que é que se faz normalmente com um isco ou com um anzol? Lança-se algo que seja atraente para o peixe, não é? Que o atraia. E ele pensa que se calhar, ok, vai alimentar-se, vai ter um banquete à sua espera, quando na verdade ele vai ser capturado. É esta a ideia quando a Bíblia nos apresenta que nos devemos abster ou devemos abandonar toda e qualquer forma de engano. Há pessoas, muitas vezes, que elas são e sabem ser subtis com as palavras. Há pessoas que procuram, até no corpo de Cristo, lisonjear. Palavras bonitas, palavras que possam massajar o ego, muitas vezes com propósitos perversos e errados por detrás. É deste tipo de coisas, deste tipo de práticas que nós devemos distanciar e abandonar em todas as coisas. Então devemos despojar-nos de toda a maldade, de todo o dolo, ou seja, todo o engano. Devemos também despojar-nos de toda a hipocrisia. Fingir sermos algo que na realidade nós não somos. E o incrível da Igreja de Cristo, o incrível da Palavra de Deus é que a sua palavra, ela sempre traz à luz os nossos pecados. Não importa, às vezes podem passar 6 meses, podem passar anos, mas nós já vamos ver neste texto que o próprio Deus cuida da sua Igreja. Cristo, Ele cuida, alimenta, apascenta a sua Igreja. Então não penses que tu podes causar dano à Igreja de Cristo e passar impune. Aparentemente pode parecer que, ninguém viu. Eu vou continuar nesta prática. Mas a promessa que nós vemos na palavra de Deus é que Deus, na sua soberania, no seu cuidado, Ele conhece todas as coisas. E Ele não deixará nenhum pecado impune para com a sua igreja. Esta palavra aqui, hipocrisia, no grego ela traz a ideia de um ator que coloca uma máscara para esconder a realidade de quem ele verdadeiramente é. E muitas vezes nós agimos assim na igreja. Às vezes chegamos à igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas durante a semana, não é como se costuma dizer, vivemos como demónios. Mas ao domingo cantamos com toda a alegria, com todo o vigor. Cuidado, porque Deus conhece todas as coisas. Ele é o justo juiz. Não há nada que nós possamos esconder dele. Como nos diz o Salmo 139, não é? Se subo aos céus, lá estás. Se deixo ao mais profundo do abismo, lá estás também. Então não caiamos no erro de pensar que nós podemos esconder qualquer coisa, qualquer pecado dos olhos de Deus. O versículo continua e diz de hipocrisias e invejas. Este desejo de possuir o que o outro tem. De nos compararmos sempre com os outros. Nós temos um ditado em português, não é? Que diz que a relva do vizinho está sempre mais verde do que a nossa. Há alguns que têm este síndrome. Não, o outro é que tem o melhor. O outro é que sabe. Quem me dera ter o carro que o irmão tem. O irmão comprou uma casa nova. Quem me dera ser como ele. Este desejo impuro de querer o que o outro tem. E por último, diz o versículo 1, e de toda a sorte de maledicências. Toda a sorte. Todo o tipo.
Não há não há tipos de falar mal que são aceitáveis para Deus, que são aceitáveis dentro da igreja. A Bíblia condena toda a sorte, todo o tipo de maldicências, murmuração, difamação. E muitas vezes nós caímos neste erro. Nós sabemos que a nossa língua é indomável, não é? Nós só podemos controlar, nós só podemos ter domínio próprio sobre aquilo que dizemos, sobre aquilo que pensamos, por meio da palavra de Deus. Por meio de nós nos expormos a uma comunidade de outros cristãos, onde nós iremos confrontar, mas também seremos confrontados. Onde nós temos a disposição de ensinar, mas também devemos ter corações ensináveis, dispostos a ouvir a repreensão. E não há ninguém que esteja fora disto. Nenhum pastor, nenhum missionário, ninguém, por mais anos de cristianismo que tenha. Todos nós necessitamos de ser repreendidos, confrontados, exortados por meio da palavra de Deus. Por isso é que eu tenho dificuldades, e a Bíblia também, com pessoas que dizem que são cristãs, mas não vão à igreja. Não existe isso. Nós fomos salvos e introduzidos no corpo para nós usarmos e abusarmos do corpo. Para nós fazermos parte de uma comunidade de outros cristãos, na qual nós somos estimulados ao amor e às boas obras. Na qual nós crescemos todos juntos, seguindo a verdade em amor. É para isto também que nós fomos salvos. Não para ficarmos isolados. Não para nós não nos querermos expor a outros irmãos. Mas nós somos salvos, introduzidos num corpo. E todos os membros do corpo são importantes. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 12. Não pode a mão dizer ao pé que não necessito de ti? Todos são importantes. Todos necessitamos uns dos outros. Então devemos abandonar no nosso meio, quer na esfera particular, quer na esfera comunitária de igreja, não é? Nós devemos continuamente, diariamente, despojar-nos destas práticas. Maldade, engano, hipocrisia, inveja, maldicência. Devemos abster-nos e abandonar todas estas coisas. Agora, como é que o fazemos? O texto vai dizer-nos. Não é graças aos nossos próprios méritos. Não é graças aos nossos próprios esforços. Porque se tu tentas vencer os pecados da tua própria vida pelo teu próprio esforço, pela tua própria força, eu garanto-te que tu irás fracassar. Mas o próprio Deus, Ele dá-nos os seus recursos para que nós possamos vencer o pecado. Para que nós possamos abandonar o pecado. Para que nós nos possamos deleitar nele. Que Ele seja o nosso maior prazer. Mas como é que o fazemos? Não podemos ignorar que é uma realidade difícil na qual nós vivemos. Nós pecamos todos os dias. Mas nós também contamos e devemos contar com a graça e a misericórdia de Deus abundantes e disponíveis para nós todos os dias. Para aquele que crê nele e para aquele que se arrepende continuamente dos seus pecados. Mas reparem, sim, nós devemos despojar-nos de todas essas coisas, mas o versículo 2, ele diz, nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Esta primeira parte é muito interessante. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. E sempre que eu leio este texto, já tivemos 4 filhos, não é? Já passamos por 4 recém-nascidos. Ainda hoje continuamos a ouvir choro de vez em quando, mas faz parte. Mas esta expressão, ela refere-se a um desejo ardente. Ela refere-se a uma necessidade que tem urgência de ser suprida, de ser satisfeita. Agora, todos nós, sem exceção, nós somos movidos pelos nossos desejos. Todos nós somos movidos pelos nossos desejos. E os nossos desejos, eles conduzem a ações. Deixem-me dar-vos alguns exemplos. Se eu quero muito alguma coisa, se eu desejo muito algo, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, à minha disposição, para conseguir essa coisa. Certo ou errado? Nós somos movidos pelos nossos desejos.
E estes desejos implicam ou traduzem-se em ações específicas para nós tentarmos conseguir e alcançar essas coisas. Muitas vezes nós podemos ter o desejo de ter uma promoção no nosso emprego, de ter um salário maior. Então, supostamente, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar o nosso melhor, trabalhar mais, se for necessário, para ganhar mais. Ou, por exemplo, pessoas, e vou aproveitar que não está aqui o pastor Tiago, mas muitas vezes quando nós somos, se alguém é do Benfica e ama o Benfica e deseja ver o Benfica a todo o custo, há pessoas que efetivamente quer o Benfica jogue em Lisboa, no norte, noutro país. O que é que as pessoas fazem? Elas vão, elas pagam e vão. E estão lá, faça frio, faça chuva, faça sol, elas estão lá. Porque elas amam aquilo. Porque elas valorizam aquilo. Porque elas desejam aquilo. E a mesma coisa deveria ser com a palavra de Deus. Se nós amamos a palavra de Deus, nós não vamos desperdiçar uma única oportunidade de nós sermos expostos à palavra e sermos transformados por ela. E o devemos fazer. O domingo não é suficiente. Não pensemos que é. É necessário nós expormos continuamente as nossas vidas, os nossos corações, da nossa própria família, à palavra de Deus. Nós vimos em Deuteronômio 6, não é? Quando há ali o Shema, não é? Aquilo que era muito o modelo que os judeus usavam para a criação dos seus filhos. Eles ensinavam a palavra de Deus em casa, fora de casa, ao andar, ao deitar. Então era um contexto onde a palavra de Deus habitava ricamente. E deveria ser assim com todos nós. Se nós amamos a palavra, nós devemos aproveitá-la ao máximo. Ter uma necessidade, um desejo ardente de ouvi-la, de estudá-la, de praticá-la no nosso dia-a-dia. Então, por isso é que o apóstolo Pedro nos deixa aqui o exemplo das crianças recém-nascidas, não é? Agora, o apóstolo Pedro, ele poderia dizer várias coisas. Ele poderia ter dito, em vez de desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, ele podia ter dito, por exemplo, estuda a palavra, ou prega a palavra, ou outra coisa qualquer sobre a palavra. Mas ele volta ao básico dos básicos. E ele chama-nos a desejar a palavra. Por isso, vamos abrir no Salmo capítulo 1, no Salmo 1. Deixar aqui a marca em 1 Pedro. Vamos abrir no Salmo 1. Versículos 1 e 2. Salmo 1 e 2 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, muito importante. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Reparem, onde é que está o seu prazer? Onde é que está o seu desejo? Na lei do Senhor. E como o seu desejo, como o seu prazer está na lei do Senhor, o que é que ele faz? Qual é a ação que ele faz como consequência do seu deleite, do seu prazer na lei do Senhor? E na sua lei medita de dia e de noite. Então reparem, nós temos que voltar ao básico. Nós temos que estimular-nos a amar, a desejar a palavra de Deus até que ela seja o nosso maior prazer. Então, se tu não lês a Bíblia, se a Bíblia não é importante para ti, se tu não passas tempo com ela dia após dia, qual é a conclusão linear e imediata? É que tu não amas a palavra de Deus. Tu não desejas a palavra de Deus. Ela não é o teu maior prazer. E por isso é que o apóstolo Pedro, voltando a 1 Pedro capítulo 2, por isso é que ele nos volta a trazer para esta ideia. Então esta manhã, aí no lugar onde tu estás, reflete. Ou ser levado a refletir, examina
o teu coração e pensa se realmente tens desejado a palavra de Deus. É incoerente dizeres que desejas a palavra e não meditares nela todos os dias. Não faz sentido alguém dizer que ama a palavra e só pega na palavra de Deus ao domingo. Não faz sentido algum. Por isso é que Pedro nos deixa o exemplo do bebé recém-nascido. O leite para um bebé não é um simples desejo. É uma necessidade. Eles berram e choram quando têm fome e não descansam enquanto não tiverem a sua necessidade saciada. Por vezes choram quase como, e todos nós de certeza que já vimos um bebé nessas condições, quase que soluçam, estão em desespero, porque querem ser alimentados e amamentados. Não há mais nada que os possa acalmar e saciar a não ser o leite materno. É esta a ideia que Pedro nos traz aqui. Devemos viver com desejo e anseio profundo pela palavra de Deus, como se a nossa vida dependesse disso. E deixem-me dizer-vos, a nossa vida depende mesmo disso. Ela depende da palavra de Deus. Reparem, quando Jesus foi tentado no deserto, Mateus 4,4, o que é que ele diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então reparem, a nossa vida depende da palavra de Deus. É ela que deve ser o nosso alimento. É ela que deve ser o nosso maior desejo. Infelizmente, muitos de nós têm lido a Bíblia por tradição. Muitos de nós têm lido a Bíblia por tradição, por superstição. Muitos de nós temos lido a Bíblia apenas de maneira educacional, ou até não deixando os pastores e missionários muitas vezes de fora. Muitos de nós têm lido a Bíblia de maneira profissional. Não, eu tenho que estudar a Bíblia porque eu tenho que dar um estudo. E infelizmente não deve ser essa a nossa atitude para com a palavra de Deus. Como é que nós nos devemos aproximar da palavra de Deus? Devemos aproximar-nos da palavra como um bebé recém-nascido, sedento e faminto por alimento, por necessidade e deleite. E este desejo ardente deve estar presente no cristão, na sua busca constante pela santidade. Não importa a idade. Não importa há quantos anos é que tu és cristão. Não importa se tu és pastor, se és missionário ou se és líder na tua igreja. O desejo ardente pela verdade da palavra de Deus deve prevalecer na tua vida. A palavra de Deus deve habitar ricamente no teu coração. E deves ensiná-la a ti próprio todos os dias e também ensinar no teu lar e em todo e qualquer contexto onde Deus te colocar. Deixem-me dar-vos aqui nas últimas semanas tem havido uma polémica, houve na verdade uma polémica depois de uma pregação do Paul Washer. Muitos de vocês conhecem o Paul Washer. E ele estava a pregar e numa das suas pregações ele estava a falar do pastor John MacArthur. Eles tinham uma amizade e de tempos a tempos eles juntavam-se, reuniam-se. E nos últimos momentos de vida deste pastor, do pastor John MacArthur, Paul Washer diz nesta pregação que ele foi visitá-lo. Ele foi a casa, ele já estava bastante debilitado, John MacArthur, mas ainda conseguia falar e reagir. E Paul Washer diz que foi à casa dele, ter uma conversa com ele. E nesta pregação, Paul Washer diz que chegou, sentou-se ao pé do John MacArthur e começou a fazer-lhe algumas perguntas. Começou a perguntar-lhe, como é que está a tua vida de oração? Tu tens-te deleitado dia após dia na palavra de Deus? Tu tens a certeza de que confias em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador? De que maneira é que tu te tens aprofundado no amor pela palavra de Deus? E Paul Washer conta isto de forma aberta, sincera e transparente nesta pregação. E como vocês podem imaginar, há aqui isto fazendo um parênteses,
Há um certo movimento, muitas vezes até chega a cair quase em idolatria, por vezes, ao pastor John MacArthur. Isto acontece com o pastor John MacArthur e acontece com outros pastores. E houve muitas pessoas que se levantaram e começaram a cair em cima do Paul Washer. Como assim ele teve este atrevimento, depois de tantos anos de ministério, de fazer estas questões ao pastor John MacArthur? Reparem, não importa há quantos anos tu és cristão. Não importa há quantos anos tu te converteste. Não importa. Mesmo que tu tenhas um ministério de ensino excepcional e notório e reconhecido por muitos, todos nós devemos ter pessoas que prestam contas, que nos perguntam como está a tua vida de oração. Tens lutado com algum pecado específico na tua vida? Não pensemos que por ser pastor ou por ter muitos anos de ministério não tem lutas. Todos nós as temos. E todos nós necessitamos de ser encorajados, estimulados, exortados a permanecer na palavra. Aqui na vida cristã e dentro da igreja, não há ninguém intocável. Porque o pecado, ele pode tocar a qualquer um e pode fazer cair, mesmo aquela pessoa que tem 60, 70 anos de ministério. Então que isto sirva também de exemplo para todos nós. Devemos estimular-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Devemos perguntar constantemente aos nossos irmãos, enviar uma mensagem, ligar. Olha, por que luta estás a passar neste momento? Como é que eu posso orar por ti? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida em termos das disciplinas espirituais? Estás a orar todos os dias? A leitura da palavra de Deus é uma prioridade para ti? É isto que nós devemos questionar muitas vezes uns aos outros. Sabem porquê? Porque isto é sinal de amor. Isto é sinal de cuidado. Isto é sinal de seguir a verdade em amor. Isto é sinal de nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. É assim que nós manifestamos a vida de Deus em nós, no meio da igreja. Isto deve fazer parte dos nossos relacionamentos, das nossas conversas, de quem nós somos. Vamos continuar, versículo 2. Diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Esta expressão, genuíno, não é? Ela refere-se a algo puro. A algo que não teve, não sofreu qualquer tipo de alteração. Agora, qual é a necessidade aqui de colocar esta palavra? É claro que o apóstolo Pedro podia ter dito simplesmente leite espiritual. Ou podia ter dito simplesmente palavra de Deus. Assim como nos dias de hoje, havia muita coisa naquele tempo que era dita e que não correspondia à verdade. Nós vivemos na era do fast food. Espiritualmente falando, muitos de nós vivem acima do peso por consumirem conteúdo adulterado, tóxico, impuro e contaminado. Eu costumo sempre dizer isto. Nós somos a era na história que mais recursos tem a nível de conhecimento e recursos para estudar a palavra de Deus. Para ouvir mensagens, até no YouTube ou onde quer que seja. Mas eu diria também que provavelmente somos a geração mais, ou a era na história, mais contaminada de todos os tempos. Porque hoje em dia qualquer um se pode levantar e começar a dizer qualquer coisa sobre a palavra de Deus. E sabem o que é pior? Muitos de nós têm caído no erro e no engano de muitos desses falsos mestres. Não caiamos no erro de só por se afirmar como cristão, ou só por mencionar o nome de Deus, aquele é cristão. Não, eu estive a ouvir uma palestra que falava sobre Deus. Cuidado com os falsos mestres. E é a própria palavra de Deus que nos dá esse discernimento para nós podermos distinguir a verdade do erro. E, portanto, nós devemos, dia após dia, meditar na palavra, porque ela é a verdade. E devemos analisar todas as coisas, tudo o que ouvimos, por meio deste filtro da palavra de Deus. Ela que é a verdade. Muitos têm diluído a palavra. Muitos têm, por outro lado, acrescentado coisas à palavra de Deus. Então pensa, quais é que têm sido as tuas referências?
A que tipo de ensino e teologia tens exposto o teu coração? E nós já temos falado disto. Eu tenho falado disto, por exemplo, na geração mais. O pastor Tiago também já falou disto aqui no púlpito, no âmbito do estudo da carta de 1 a João. E eu volto a repetir isto, porque nós ouvimos muito isto até dentro do próprio meio cristão. Deixem-me dizer-vos que a teologia, ela importa, sim. A teologia, ela é relevante, sim. Nós devemos estudar teologia. Aliás, todo o cristão é um teólogo. Não há nenhum cristão que não deva estudar a Bíblia. Não há nenhum cristão que não se deva aprofundar no estudo mais profundo, mais sério da palavra de Deus. E todas as decisões que nós tomamos, elas são motivadas pela nossa teologia ou pela falta dela. E a realidade é esta, que a ausência da palavra de Deus na tua vida, ela vai levar-te a tomar decisões erradas. Vai levar-te por caminhos de morte. Vai levar-te ao engano e causar danos prejudiciais à tua saúde espiritual. Continua o versículo 2 e diz o genuíno leite espiritual. Esta palavra aqui que aparece, espiritual, ela, no grego original no qual o Novo Testamento foi escrito, a raiz da sua palavra é a palavra racional. É a mesma palavra que aparece em Romanos, capítulo 12, versículo 1. É exatamente a mesma palavra, não é? É o vosso culto racional. É esta palavra, a mesma palavra que aparece aqui. Não se trata, ou seja, desejar ardentemente a palavra de Deus, não se trata de um desejo cego, de um desejo irracional ou ilógico. A palavra de Deus, para além dela ser poderosa e sobrenatural, ela é também racional. Porque ela reflete o caráter do Criador da razão. O caráter de Deus. Então, no mundo em que nós vivemos, nós temos que entender que não existem várias verdades. Existe apenas uma, e é a palavra de Deus, que nos aponta para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus Cristo. Continua o versículo 2 e diz: devemos desejar ardentemente, não é, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. É a palavra de Deus que nos permite crescer. É a palavra de Deus que nos permite ter um crescimento espiritual saudável. É ela que nos permite sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Então, por meio da palavra de Deus, ao aprofundarmos nela, ao dependermos dela, ao desejarmos ardentemente a palavra de Deus, nós temos inúmeros benefícios. É ela que produz em nós uma maior maturidade espiritual. É ela que nos vai permitir tomar decisões certas e alinhadas com a vontade de Deus. É ela que nos vai dar a capacidade de discernir a verdade do erro. E dar a capacidade e o poder também de não cair no erro. É ela que nos vai dar um desejo ou uma vontade de buscar o que é bom. Mas poder também para nós nos afastarmos daquilo que é mau. É a palavra de Deus que nos vai dar uma sensibilidade maior pelas necessidades uns dos outros. É a palavra de Deus que nos vai aperfeiçoar no amor a Deus e no amor ao próximo. Então é a palavra de Deus que nos permite, a todos nós, individualmente e como igreja, crescer num amor maior para com Deus. Crescer num amor maior para com o próximo. Diz o versículo 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Por outras palavras, este versículo poderia ser colocado da seguinte maneira: visto que já têm provado a bondade de Deus. Reparem lembrem-se que esta carta ela está a ser escrita para quem? Para cristãos. Para pessoas que amam a Deus. Para cristãos que supostamente já professam a sua fé em Jesus Cristo. Então, visto que já têm provado a bondade de Deus. E aqui um alerta importante. A palavra de Deus ela não produz crescimento em todos os que a ouvem e a leem. Somente naqueles que já nasceram de novo. Somente naqueles que já foram regenerados pelo poder da palavra.
somente naqueles que já entregaram a sua vida nas mãos de Deus. Um morto não cresce. E a Bíblia em Efésios 2 diz que todos nós naturalmente estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então um morto não pode crescer. Um morto não pode fazer boas obras da perspectiva divina. Todos nós somos incapazes de contemplar naturalmente a graça e a bondade de Deus, a não ser que a palavra de Deus produza vida em nós. Então, nestes 3 versículos, nós acabamos de ver e de estudar a palavra de Deus como instrumento de santificação. E agora, do versículo 4 ao versículo 8, nós vamos ver a centralidade de Cristo na vida da igreja. A centralidade de Cristo na vida da igreja. Versículo 4 diz o seguinte: chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Este chegando-vos para Ele traz a ideia de um aproximar nosso de Deus, mas com a ideia de permanecer. Com a ideia de permanecermos nele. De ficarmos nele, deleitarmos-nos nele, de forma contínua. Porque muitos de nós, fruto até de não desejarmos a palavra de Deus, fruto de não nos expormos continuamente a uma comunidade viva e vibrante de crentes que amam a Deus, muitos de nós são muito inconstantes. Lês a Bíblia 2 dias, depois paras. Durante 2 ou 3 semanas apareces na igreja, depois passas 2 meses sem vir. É como dizem em Tiago capítulo 1. Não pensemos que estas pessoas inconstantes, que elas alcançarão alguma coisa do Senhor. Pessoas que têm a mente dividida. É esta a expressão que é usada para estas pessoas. Que têm a mente dividida. Não penses que irás alcançar alguma coisa do Senhor. Não penses que irás ver vitória sobre os teus pecados. Não penses que irás ver a mão de Deus a prosperar sobre ti de forma saudável e de forma alinhada com a sua vontade. Mas é aproximar-nos com o objetivo de permanecer. Não precisam de abrir, irmãos. Eu vou ler para vocês João 15, versículo 4. Sobre esta ideia de nós aproximar-nos de Deus com o objetivo de permanecer. João 15,4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Somos chamados a permanecer no Senhor. 1 João, não precisam de abrir também, mas só para quem eventualmente esteja a tirar notas, a apontar. 1 João capítulo 2, versículo 28. Diz o seguinte: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 1 João 3,6 também diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então nós somos chamados a permanecer nele. E a marca do Filho de Deus não é o pecado constante, mas é o arrependimento diário. E continuar e prosseguir nesta caminhada de viver para a glória de Deus e ser aperfeiçoado à imagem de Jesus Cristo. Aqui no versículo 4 de 1 Pedro, aparece aqui uma expressão, a pedra que vive. Jesus Cristo é apresentado aqui, tal como em outras passagens das Escrituras, como a pedra que vive. E vamos ver ao longo do relato também que Jesus é descrito como a pedra angular. Ele é a rocha eterna, ele é a rocha fiel. A verdade é que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o sustentador de toda a criação. Ele é o autor e consumador da nossa fé, que morreu na cruz para pagar o preço do nosso resgate. Veio livrar-nos da ira de Deus e ressuscitou também para nos conceder uma viva esperança, esperança da vida eterna. Mas vemos que esta rocha que é o firme fundamento da igreja,
esta rocha, que é a rocha na qual todos nós e toda a nossa vida depende, nós vemos que esta rocha, esta pedra que vive, ela foi rejeitada pelos homens. Nós vemos isso em Isaías 53, vemos a profecia de que ele iria ser rejeitado pelos homens. E nós vemos isto de forma mais clara em João capítulo 1. Eu vou ler, não precisam de abrir novamente. João capítulo 1, que diz o seguinte. João capítulo 1, versículos 10 e 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então nós vemos que esta pedra, o próprio Jesus Cristo, o Messias prometido desde o Antigo Testamento na lei, para o qual toda a lei apontava, ele foi rejeitado pelos homens. Ele foi rejeitado pelo próprio povo de Deus. Mas por outro lado, diz rejeitado assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós vemos que Deus nos concedeu o mais precioso que Ele tinha. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas? Temos que entender o quão grande Deus nós temos. O Deus da nossa salvação. O Deus que, por amor a nós, nos concedeu Jesus Cristo para a nossa redenção, para a nossa salvação eterna. E Efésios 1 também diz que desde antes da fundação do mundo, Deus predestinou alguns para a salvação. E, portanto, o plano de salvação de Deus, ele já existia desde antes da fundação do mundo. E continua esta passagem. O versículo 5 diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós vimos aqui que o cristão, ou a igreja, é chamada de pedras que vivem. Todos nós, como cristãos, nós temos a vida de Cristo em nós. O que é que diz Gálatas 2,20? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos a vida de Cristo em nós. Somos pedras, pedras vivas por meio do poder de Deus e que fazemos parte de um edifício sustentado pela pedra angular que é Jesus Cristo. Este conceito de pedra angular, eu sei que nos dias de hoje é muito mais difícil nós termos esta percepção, porque as construções são feitas de forma diferente e tudo mais. Mas sempre, naquele tempo, quando se dizia pedra angular, toda a gente, todo judeu, sabia a que é que isto se referia. Era a pedra, a principal pedra do edifício. A pedra principal e de sustentação de um edifício. Então, sem esta pedra, o edifício não permaneceria de pé. Sem esta pedra, o edifício cai. E é a mesma coisa em comparação com a igreja. Não há igreja verdadeira sem Cristo no centro. Cristo deve ser o centro das nossas vidas. Então nós somos pedras que vivem, que devem manifestar a vida de Cristo em tudo o que fazemos. Na nossa diligência em servir ao Senhor, na nossa atividade, no nosso discernimento, na nossa procura por santidade, na união uns para com os outros. Em vez de falarmos mal uns dos outros, devemos amar-nos uns aos outros. Devemos não ter em vista somente aquilo que é nosso, mas também o que é dos outros. A palavra de Deus deve habitar ricamente em nós e nas nossas conversas, na nossa adoração, em tudo aquilo que nós fazemos. Devemos servir ao Senhor com reverência. Devemos ser sinceros uns para com os outros. E muitas vezes nós temos a tendência de usar a tal desculpa, não é? Não, eu vi aquele irmão a pecar, mas eu não confrontei, ou por vergonha, ou porque ele é mesmo meu amigo e eu não queria colocá-lo em problemas. Esta não é a marca da igreja verdadeira. Na verdadeira igreja de Cristo, nós dizemos a verdade em amor. Nós exortamos uns aos outros. Nós somos instrumentos de Deus no aperfeiçoamento dos santos, uns dos outros. Então nós devemos crescer naquilo que é a cabeça,
Cristo. Versículo 5 diz: sois edificados casa espiritual. Isto é interessante, esta expressão, que ela nos remete para o facto de que Deus cuida da sua igreja. A igreja não é sobre nós. A igreja não é para nós. E muitas vezes nós temos a tendência... hoje não gostei do culto. Deixa-me dar-te uma novidade. O culto não é para ti. O culto é para o Senhor. Então nós não devemos colocar os nossos gostos, preferências pessoais à frente daquilo que é a palavra de Deus. O culto não é para nós. Não é para nos agradar a nós próprios. É para a glória de Deus. Então tudo é por Cristo e tudo é para Cristo. O versículo 5 continua e diz: a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos equiparados aqui, vamos ver nos versículos mais à frente, como sacerdotes. E a realidade é que Cristo edifica a sua igreja e cuida dela para que nós possamos cumprir o nosso propósito diante de Deus. Agora, somos chamados aqui de sacerdotes ou sacerdócio santo. Quais eram as funções de um sacerdote? Bem, um sacerdote era o representante de Deus na terra. Um representante era também escolhido por Deus. Não era qualquer pessoa que se levantava, acordava e dizia: olha, hoje eu quero ser sacerdote, então vamos. Não. Era escolhido por Deus, ungido por Deus. Um sacerdote oferecia também sacrifícios. Eles serviam a Deus. Eram marcados, ou deviam ser, marcados pela santidade. E sacerdotes eram separados de maneira particular para o serviço a Deus. Então tudo isto deve aplicar-se a nós, como filhos de Deus. Nós somos separados do resto do mundo para servir a Deus, de maneira particular. Somos seu povo específico e particular. Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Não há nada de bom em nós, a não ser o próprio Jesus Cristo. Sem Cristo, nós estamos mortos nos nossos pecados. Sem Cristo não há nada em ti, não há nada em nós que nos torne dignos da aprovação de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. E tu podes ser a melhor pessoa possível. Boas ações. Podes ir à igreja e sentar-te todo o domingo numa destas cadeiras. Podes até simpatizar com Jesus. Podes até ler a Bíblia de vez em quando e gostar daquilo que ela diz. Nada disso será aceito por Deus se não te arrependeres dos teus pecados e colocares toda a tua confiança e esperança em Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados. Tudo é por Jesus e tudo é para Jesus. E tal como os sacerdotes, as nossas vidas elas devem ser consagradas a Deus em todas as esferas, todas as áreas da nossa vida. Em obediência, fidelidade, humildade, adoração e devoção ao nosso Deus. Dos versículos 6 a 8, nós vemos aqui 3 citações. Isto para mostrar quem Jesus Cristo é, ou a centralidade de Jesus Cristo na igreja. Nós vemos 3 citações de passagens do Antigo Testamento. O versículo 6 está em Isaías 28:16. Esta citação que diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então nós vemos esta citação em Isaías 28:16, que já deixava a promessa e a ideia de que crer em Jesus Cristo, só por meio do facto de crer em Jesus Cristo seria o requisito para o homem ser salvo. E vemos aqui esta referência para justificar a referência a Jesus Cristo como a pedra angular. O versículo 7 diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Jesus Cristo é precioso para nós, deve ser precioso para nós, para aqueles que creem nele. Não há nada mais precioso do que viver para Cristo, do que ser discípulo de Jesus Cristo. Mas continua o versículo 7. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. O versículo 8 também, esta citação do versículo 7
Ela está no Salmo 118, versículo 22, onde os construtores refere-se realmente aos oficiais do povo de Israel, que foi para quem Jesus Cristo veio em primeiro lugar e que esses o rejeitaram. Não é? Então diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, o fundamento da igreja, o fundamento da igreja edificada por Jesus Cristo. E por último, o versículo 8, ela é a citação de Isaías 8,14, que diz, que menciona esta expressão, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Esta expressão, pedra de tropeço, ela pode ser traduzida também como pedra de escândalo. E tendo isto em mente, vamos deixar a marca em 1 Pedro e vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo é pedra de tropeço, pedra de escândalo para aqueles que não creem nele, para aqueles que não confiam. Mas para nós, para aqueles que colocam a sua confiança em Jesus Cristo é realmente a nossa paz. Ele é a nossa paz. E por último, nos versículos 9 e 10, já depois de termos visto a palavra de Deus como instrumento de santificação, já depois de termos visto a centralidade de Jesus Cristo na igreja, por último vamos ver os benefícios de permanecer em Cristo, nos versículos 9 e 10. Os benefícios de permanecer em Cristo. E diz assim o versículo 9, vós, porém, é feito aqui um contraste, não é? Com aqueles que rejeitaram a Jesus, mas aqueles que creem nele e colocam a sua confiança nele, vós, porém, sois raça eleita. A igreja é o povo escolhido de Deus. Nós somos escolhidos pela graça de Deus, não pelos nossos próprios méritos. E podemos desfrutar de todas as bênçãos celestiais em Cristo. Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Nação santa. Esta expressão, sacerdócio real e nação santa, ela vem de Êxodo 19, 6. Não é? Que tem como implicação que nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então a igreja de Cristo deve viver em santidade. Ela não deve ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Nós não devemos ter manifestar amor pelo mundo, mas nós devemos amar a Deus, permanecer na palavra de Deus e refletir o caráter de Deus ao mundo. Nós fomos separados para refletir a glória de Deus e refletir o seu caráter às nações. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós vemos isto também em Êxodo 19, vemos isto em Tito capítulo 2, que nós fomos salvos e Deus nos salvou e nos separou para si. Então nós não devemos viver para nós mesmos. Não devemos viver para os nossos próprios prazeres, deleites. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que não devemos viver a vida à nossa maneira. Mas que nós devemos procurar obediência à sua palavra. Somos chamados a viver para Ele. Fomos separados por Ele e para Ele, para o agradar, para o fazer conhecido, para viver para a sua glória, mas também para desfrutar dele para todo o sempre. Somos chamados à obediência e à fidelidade ao Senhor. E reparem que em toda a Escritura nós somos chamados de escravos, somos chamados de servos,
somos chamados de amigos e somos chamados de filhos de Deus. Que enorme privilégio nós temos. Mas nós bem sabemos que com grandes privilégios vêm também grandes responsabilidades. Então temos a responsabilidade de ser bons representantes de Deus aqui na terra, vivendo em obediência à sua palavra. Mas qual é o objetivo de todas as coisas? O versículo 9 diz-nos: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vivemos para fazer Deus conhecido, para o anunciar entre as nações, para falar dele em casa e fora de casa, para tornar conhecidas as suas virtudes, a excelência do seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Muitas vezes nós falamos mais de nós mesmos do que do próprio Deus. Não é esse o objetivo. Nós fomos chamados e separados por Deus para o fazer conhecido, para o anunciar entre as nações. E por último, o versículo 10 diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Esta analogia, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus, ela vem de Oséias capítulo 1, Oséias capítulo 2. E a verdade é que antes nós não tínhamos qualquer esperança, propósito. E esta categoria, isto agora de nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, aqueles que o amam, isto não é uma categoria genérica. É uma nova identidade concedida a todos aqueles que pela fé abraçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Independentemente de serem judeus, independentemente de serem gentios. A obra de Jesus Cristo possibilitou e tornou isto possível. E por último diz que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Este versículo, ele faz-nos... Nós temos que entender esta passagem à luz de toda a história da redenção. De toda a história da Escritura. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus escolheu para si um povo específico e particular, que era o próprio povo de Israel. Mas em Jesus Cristo, de ambos os povos, fez um. Em Jesus Cristo, os gentios, eles passaram a ser também alvo da misericórdia de Deus. Em Cristo, a misericórdia de Deus, ela ganha abrangência e é concedida a todos os que creem no unigênito Filho de Deus, sem exceção de pessoas. E para ti também, se estás aqui, a viver a vida à tua maneira, morto nos teus delitos e nos teus pecados, eu quero que saias hoje daqui com a esperança e com a confiança e com a certeza de que há esperança em Jesus Cristo. De que tu podes ter o perdão dos teus pecados, se te arrependeres deles e confiares a tua vida nas mãos de Deus, pois Ele tem poder para salvar. Então, resumindo tudo aquilo que nós vimos a palavra de Deus como instrumento de santificação, vimos também a centralidade de Cristo na vida da igreja e nós vimos também, por último, os benefícios de pertencer ao povo de Deus. Que tudo isto nos leve à prática. Não sejamos somente ouvintes, mas que nós possamos realmente obedecer à palavra de Deus, viver em fidelidade. Que a nossa igreja, ela possa ser coluna e baluarte da verdade. Que nós tenhamos orgulho na verdade. Que nós possamos proclamar o Evangelho com a confiança de que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas que internamente também nós possamos desejar ardentemente a palavra de Deus. Possamos afastar-nos de todo o tipo de hipocrisia, de maledicência, mas dentro do corpo de Cristo possamos manifestar o caráter santo, puro e justo de Deus em cada atitude, em cada ação. E que não vivamos enganados, mas que possamos ter a certeza de que nós, sem a palavra de Deus, a nossa igreja sem a palavra de Deus, a nossa igreja sem Cristo no centro de todas as coisas, ela não irá prosperar. Mas que Deus nos ajude a sermos fiéis e obedientes até ao fim. E a aproximarmos-nos dele com a plena certeza e confiança de que nós somos dele e que estaremos com ele para todo o sempre, na eternidade. Vamos orar e pedir isto ao nosso Deus. Pai,
Ajuda-nos, pois nós não somos capazes de te agradar de forma completa. Mas obrigado porque em Jesus Cristo nós fomos inteiramente perdoados e podemos ter acesso à tua presença. Edifica, Senhor, continua a edificar e a cuidar da tua igreja. Ajuda-nos a seguir a verdade em amor. Ajuda-nos a amarmos a tua palavra, a deleitarmos-nos nela, a desejarmos a tua palavra dia após dia, para que nós possamos continuamente e diariamente refletir o teu caráter, ser teus embaixadores e realmente anunciar a Cristo com a nossa vida e com as nossas palavras. Que Cristo seja visível em nós e através de nós. E que o teu nome possa ser amplamente honrado, glorificado, através das nossas vidas e através desta igreja. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.